Olá amigos, eu sou o pastor Sidney Ferreira, este é o programa Evangelizando as Nações e você é o nosso convidado. Estamos em uma série de mensagens intitulada Jesus o Messias e a temática específica para esse dia é justamente a infância agraciada. Esse texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, exatamente no versículo 40, onde nos diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. A narrativa do Evangelho não nos apresenta detalhes acerca da infância do menino Jesus. Todavia, o que está escrito é suficiente para reconhecermos que trata-se de uma infância totalmente especial. Apesar de todo o desenvolvimento natural muito comum entre o ser humano, porque Jesus se submeteu a todo o processo, ele cresceu espiritualmente, fisicamente, psicologicamente, socialmente. Todavia, a sua infância ela é diferenciada, porque o texto nos deixa muito bem claro ao nos dizer: a graça de Deus estava com ele. Jesus foi um menino muito especial. Especial porque os seus pais piedosos, José e Maria, ao 8º dia de sua vida, o levaram para a circuncisão, cumprindo os costumes conforme a tradição da lei do Senhor. E aos 40 dias de vida, levaram para apresentar no templo. E Jesus, ao ser apresentado no templo, ele foi reconhecido por Simeão e Ana, dois profetas daquela região, que reconheceram que não se tratava de um simples menino, que não se tratava de uma simples criança, mas aquele era de fato o Messias prometido pelos profetas, anunciado pelo anjo, e um Messias que viria para trazer redenção a Jerusalém. A Bíblia nos diz que Simeão ficou maravilhado, atônito, perplexo diante daquela criança, ao ponto de dizer: eu já posso me despedir, eu já posso morrer, porque os meus olhos contemplaram a salvação de Israel. E a Ana, a profetisa Ana, ela anunciava entre todos que era chegado o tempo da redenção. Ela foi envolvida por uma alegria, por um gozo, por uma euforia que a fazia anunciar que aquela criança era uma criança muito especial. A Bíblia nos diz que Jesus, ao completar 12 anos, ele foi apresentado novamente, na realidade acompanhado pelos seus pais, ao templo de Jerusalém. E no templo ele começa a estar com os mestres. E ao estar com os mestres, todos ficam encantados. E os religiosos ficaram impressionados com a sabedoria daquela criança, com a sabedoria de apenas um menino de 12 anos. Depois existe um hiato entre os 12 até os 30 anos da vida de Jesus. Não se fala praticamente nada. Isso porque a Bíblia não tem a pretensão de apresentar uma biografia exaustiva da vida de Jesus. O propósito bíblico é anunciar a missão messiânica de Cristo Jesus. No entanto, há algo interessante que justifica a razão desse silêncio entre 12 a 30 anos na vida de Jesus. Os judeus hoje, com os 12 anos, eles passam por um processo chamado Bar Mitzvah, que é justamente a idade da maturação. Ela ocorre entre os 12 aos 30 anos. É justamente o período em que Jesus está no templo. E somente aos 30 anos pode-se exercer o sacerdócio. Por essa razão, nós compreendemos, evidentemente, o motivo desse silêncio, o motivo desse ato entre os 12 aos 30 anos. Os 12 que é a idade da maturação para o menino judeu. E os 30 anos é quando ele se encontra capacitado, preparado para exercer o ministério. Todavia, devido à Bíblia não ser clara acerca dos assuntos que ocorreram durante esse período, muitas especulações, conjecturas criadas por mentes pérfidas têm surgido.
Alguns alegam que Jesus viajou por determinadas regiões em busca da filosofia, da magia, do ocultismo. Pasme, existem até aqueles que acreditam que Jesus foi abduzido por seres alienígenas para aprender o poder de curar e de operar sinais, milagres e prodígios, como somente ele fez em toda a história. Tudo isso seria cômico se não fosse ridículo. A Bíblia, em um simples texto, explica exatamente tudo o que aconteceu durante os 12 aos 30 anos, durante esses 18 anos de silêncio. E é justamente no Evangelho de Lucas, nos textos posteriores, onde vai nos dizer o seguinte: então desceu com seus pais para Nazaré, e em tudo eram sujeito, e sua mãe guardava todas as coisas no coração. E no versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Essa passagem é suficiente para entendermos que durante os 12 aos 18 anos ele esteve em Nazaré. E em Nazaré ele teve todo o seu desenvolvimento social. Ele ficou reconhecido como Nazareno, o filho do carpinteiro, aquele que também era carpinteiro, que exerceu a mesma profissão do seu pai. Ele teve todo o desenvolvimento espiritual, cresceu fisicamente e espiritualmente, cresceu na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E o texto nos diz claramente que em tudo era sujeito aos seus pais. Essa passagem é suficiente para entendermos e assim refutarmos todas essas críticas e calúnias infundáveis acerca da vida de Jesus. Em tudo ele era sujeito aos pais e crescia diante dos homens e diante de Deus, sendo agraciado, porque a graça de Deus era com o menino em tudo que ele fazia. Jesus foi um menino comum, como todos os outros meninos que veio a esse mundo, se submetendo a todo o desenvolvimento do processo natural, crescendo psicologicamente, socialmente, fisicamente, espiritualmente. Todavia, a graça de Deus era com ele. E essa graça, ela é suficiente em nossas vidas. Ela nos capacita, nos prepara para vivermos o melhor de Deus. A infância de Jesus, ela foi surpreendente e até hoje é uma inspiração para todos os cristãos ao redor do mundo. Nós queremos nessa hora orar por sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Eu venho te convidar a orar comigo nesse momento. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos, rendemos graça porque um dia o Senhor se fez menino. Um dia o Senhor veio ao mundo de uma forma tão frágil, de uma forma tão sensível, tão delicada, tão limitada, e veio para viver a nossa vida intensamente, plenamente, a nossa humanidade, cheio de graça, crescendo diante de Deus e diante dos homens, sendo agraciado em todo o tempo. Nós te bendizemos em nome de Jesus por todas as maravilhas que tens feito e que és em nossa vida. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar e toda a sua família.